Graça e paz, irmãos, irmãs, shalom, shalom para todos. Essa é a nossa terceira aula, onde eu estou falando sobre os princípios da prosperidade. Este curso está baseado no livro de Provérbios, onde estou falando sobre riquezas e pobreza em Provérbios, princípios da prosperidade e princípios da escassez. Essa é a terceira aula, onde vamos continuar falando sobre os princípios da prosperidade. Na aula anterior eu falei sobre 8 princípios, hoje eu vou falar sobre mais 8. Primeiro princípio da aula de hoje: entender que não há sorte, mas a mão de Deus. Compreender que tudo vem de Deus. Esse é um princípio importante, irmãos, mesmo que para alguns pareça não ter valor. Mas existem pessoas que vivem neste mundo achando que vivem pela sorte. Se tiver sorte, vão conseguir alcançar. Se não tiver, não vão conseguir. Se conseguir alcançar algo, porque tiveram sorte. Se não conseguiram, porque não tiveram sorte. É como se o mundo fosse um jogo, onde quem tem sorte alcança e quem não tem não alcança. Esta é uma compreensão errada do mundo. Porque este mundo é o reino a qual Deus estabeleceu para nós vivermos. E neste reino existe um governante. Deus é o Criador e o governante supremo deste reino. Nós não estamos aqui jogados ao acaso. Nós não estamos aqui vivendo uma vida pela sorte e pelo azar. Então esse é um princípio fundamental. Você precisa entender que não há sorte, mas o que há é a mão de Deus, de que tudo vem de Deus. Provérbios, capítulo 16, versículo 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a disposição. Vamos ler esse texto em outra versão, na nova versão da linguagem de hoje. Olha o que diz: os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. Você precisa entender que todas as coisas vêm de Deus, não é sorte. Baseado nesse princípio, o que o homem fala? Ele nasce numa família pobre e ele se condiciona a ser pobre pelo resto da vida. Ele fala: nasci nessa família pobre, miserável, vou morrer aqui. Nasci desse jeito, vou permanecer e morrer desse jeito. Porque ele acha que ele não teve sorte na vida. Muitas pessoas olham para a vida como se a vida fosse um jogo de sorte. Ah, fulano de tal teve sorte, conseguiu prosperar e conseguiu crescer. Mas eu não estou conseguindo crescer porque eu não tive sorte. Eu só tenho azar na vida. É isso que as pessoas veem. A maioria das pessoas pensam assim. E segundo a palavra do Senhor, a nossa vida não está nas mãos da sorte. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Do Senhor procede toda determinação. Do Senhor provém tudo. Então, quando você entende esse princípio, você entende que você pode prosperar, você pode crescer. Você pode sair dessa vida miserável, dessa vida de pobreza, para uma vida de prosperidade. Agora, quem não entende esse princípio, acha que Deus colocou ele nessa vida e é a vontade de Deus ficar nessa vida. Ele não teve sorte nessa vida, teve apenas azar, e é por isso que as coisas acontecem com ele. Ele sai de casa e fura o pneu do carro, ele sai e acontece várias circunstâncias na vida dele, ele acha que ele é uma pessoa azarada, que Deus não escolheu ele, que Deus não abençoa ele, e não é isso. Porque nós não estamos lançados nas mãos da sorte, nós estamos debaixo das mãos de Deus. Quando você entende esse princípio, de que nós não dependemos da sorte, mas dependemos de Deus. Tudo vem de Deus. Todas as coisas provêm de Deus. Quando isso muda dentro de você, então você consegue trilhar o caminho da prosperidade. Esse é um princípio muito forte e que está enraizado na cabeça de muitas pessoas. Um princípio errado. Um princípio errado, enraizado na cabeça de muitos crentes.
que acham que eles não podem prosperar, porque Deus escolheu eles para sofrer, Deus escolheu eles para viver uma vida de pobreza e de escassez. Que eles tiveram azar na vida e não vão ter sorte. Sempre tem azar e nunca tem sorte. A vida não é uma vida de sorte ou azar. Você precisa entender isso. Tudo vem de Deus. Segundo princípio, está em Provérbios capítulo 18, versículo 12. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Segundo princípio de hoje é o princípio da humildade. Você quer prosperar, você precisa trilhar o caminho da humildade. Você precisa ser humilde. A palavra do Senhor diz em Provérbios que aqueles que se exaltam, que são soberbos, Deus abate eles. Mas aqueles que se humilham, Deus eleva eles, Deus exalta eles. Para que você venha trilhar o caminho da prosperidade, você precisa ter um coração humilde. Você precisa ter uma vida humilde, reconhecendo o Senhor, reconhecendo as pessoas a qual Deus coloca sobre a tua vida, as autoridades que Deus constitui sobre você. Você precisa trilhar um caminho de humildade, que é um caminho de submissão, é um caminho de aprendizado. O caminho da humildade é um caminho onde você está disposto a ouvir e aprender. Lembra do princípio da sabedoria? A essência é aquele que sabe ouvir. O caminho da humildade é o caminho de uma pessoa que está disposta a aprender. Ela sabe ouvir, ela sabe ser corrigida. Ela consegue aprender. Terceiro princípio para a prosperidade em Provérbios é adquirir entendimento. Esse é um princípio muito forte, irmãos. Provérbios capítulo 19, versículo 8. O que adquire entendimento ama a sua alma, e o que conserva a inteligência achará o bem. Adquirir entendimento, nós lemos isso em Provérbios capítulo 2, que é a busca da sabedoria. Esse é um princípio muito forte, porque nós vivemos numa sociedade onde as pessoas não querem buscar o conhecimento. Elas até querem a informação, mas elas não querem buscar o conhecimento. A maioria das pessoas, elas não buscam se aperfeiçoar, não buscam crescer em entendimento. Elas não buscam o conhecimento. Às vezes você vê um vídeo como esse que eu estou fazendo e você acha que conhecimento está tudo aqui. E não está. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo. Agora, se você abrir a sua Bíblia e ler o livro de Provérbios, então o seu conhecimento vai crescer de forma exponencial. Mas muitas pessoas não estão dispostas a adquirir entendimento, não estão dispostas a buscar o conhecimento. E este é um princípio para se adquirir prosperidade. Você quer ser próspero? Você precisa aprender a lidar com finanças. Você precisa aprender a administrar o seu dinheiro. Se você não aprender a administrar o seu dinheiro, você não vai ser próspero. Eu ouvi recentemente uma pergunta de um pastor muito conhecido. Ele perguntava, quem quer ser próspero? Muitas pessoas levantavam as mãos. Quantos livros sobre prosperidade e riqueza, sobre administração você já leu? Porque se eu quero alguma coisa, eu vou buscar entendimento naquela área que eu quero. Se eu quero aprender sobre matemática, então eu vou buscar estudar naquela área. Se eu quero aprender uma área da pedagogia, então eu vou estudar, aprender aquela área. Se eu quero aprender uma área da teologia, então eu vou buscar nos livros, nos estudiosos, nos mestres, entender o que fala sobre aquela área. Então, se eu quero ser próspero, você precisa aprender sobre finanças, sobre administração financeira. Então, é preciso buscar entendimento. Entendimento para que você saiba administrar aquilo que Deus está te dando. Nós vivemos numa sociedade onde a maioria das pessoas, elas desprezam o conhecimento. E desprezar o conhecimento, já adiantando para você, isso faz parte da nossa aula sobre
os princípios da escassez e da pobreza. Desprezar o conhecimento é trilhar um caminho de pobreza. Quarto princípio: não trabalhar exageradamente. Eu já falei sobre isso e volto a dizer. Não é a quantidade de empregos que você tem que vai fazer você próspero. Não é porque você trabalha em 2, 3 empregos que você será próspero. Você pode adquirir dinheiro, riquezas, mas não ter prosperidade. Porque a prosperidade é muito além do que só ter dinheiro. A prosperidade está relacionada a ter paz, a ter felicidade, a ter saúde física, a ter uma vida financeira próspera. Prosperidade a prosperidade não está relacionada à quantidade, mas está relacionada à qualidade. Então, não trabalhar exageradamente é um princípio que vai te conduzir à prosperidade. Provérbios 23, versículo 4. Não te canses para enriqueceres, dá de mão a tua própria sabedoria. Olha, não adianta você cansar para buscar enriquecimento. É isso que ele está dizendo. Não adianta você trabalhar para ser rico. Ele está falando que você precisa ser sábio. Se você for sábio, você vai conseguir as riquezas. Quando você não é sábio, você talvez vai ter que trabalhar 10 horas para conseguir um valor. Quando você é sábio, busca sabedoria, talvez em 1 hora você vai conseguir aquele mesmo valor. Vamos ler esse versículo de Provérbios 23, na versão da linguagem de hoje. 23, 4. Não se mate de trabalhar tentando ficar rico. É isso que diz, não se mate. Não adianta você ficar querendo trabalhar em 2, 3 empregos para ficar rico. Você pode até ficar rico, mas não vai ter prosperidade. Quinto princípio que vai te conduzir à prosperidade. Você precisa aprender a conduzir os seus pensamentos. Provérbios 23, 7. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Conduza seus pensamentos ao que você deseja alcançar. O que diz Provérbios? Como você pensa, como você imagina, assim você é. Então existem pessoas, como eu falei anteriormente, que elas pensam, eu sou pobre e vou morrer pobre. E é assim que ela vai ser. Eu estou enfermo, vou morrer enfermo com essa doença. E é assim que ela vai ser. Porque ela está conduzindo o pensamento nela nisso. Primeiro ela pensa, depois ela fala, depois se torna uma realidade. É um processo. Pensamento, fala, concretização. Tudo começa no pensamento, no coração. Por isso que do coração você pode contaminar-se a si mesmo ou santificar-se. Por isso que na língua tem o poder da vida e da morte. Primeiro você pensa, depois você fala, depois se concretiza. Conduza os seus pensamentos a uma vida de prosperidade. Conduza seu pensamento a uma vida próspera. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós devemos encher o nosso coração com a palavra dele, com hinos, com salmos, com cânticos espirituais. Quando você enche o teu pensamento com a miséria e com a pobreza deste mundo, é isso que vai conduzir a tua vida. Mas quando você enche o teu pensamento, o teu coração com a palavra de Deus, o que a Bíblia diz a respeito de você, é isso que vai conduzir a tua vida. Então, primeiro o pensamento, porque a mudança de pensamento, Paulo fala em Romanos capítulo 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a mudança de pensamento, quando o seu pensamento é conduzido da forma certa, como você imaginou, como você pensa, você é. Quando o seu pensamento é conduzido da forma certa, você declara da forma certa e se concretiza da forma certa. Conduza seus pensamentos de acordo com a palavra de Deus. Então, o que você quer? Você quer abrir uma empresa? Então, você declara, começa a pensar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e começa a declarar, vai dar certo, vai prosperar. Sexto princípio. Você precisa ajudar e abençoar seus inimigos. Esse é um princípio forte também, que é um princípio
da prosperidade. Provérbios capítulo 25, versículo 21 e 22, diz assim: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça e o Senhor te pagará. Nós aprendemos na sociedade que nós devemos retribuir com a mesma moeda. A sociedade prega isso. Então, se levanta alguém contra você, uma pessoa, seja quem for, e a sociedade te ensina a retribuir do mesmo jeito. Mas a palavra diz que você deve retribuir, não da mesma forma, mas você deve ser generoso, abençoar. O que diz Provérbios? Tem pessoas aí que estão te aborrecendo, mas essa pessoa tem necessidade, está passando fome, tem sede, dê o pão, dê a água, abençoe essa pessoa. E quando você abençoa essa pessoa, diz Provérbios, que você vai amontoar brasas sobre a sua cabeça e o Senhor vai te pagar. Você não quer receber de Deus? É Deus que vai te pagar. Deus vai usar pessoas para te abençoar. Então não retribuas o mal com o mal, mas retribuas o mal com o bem. Faça o bem a seus inimigos. Sétimo princípio. Você precisa servir as autoridades constituídas sobre a tua vida. Provérbios 27, 18. O que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu senhor será honrado. Vamos ler esse versículo em outra versão, na nova tradução da linguagem de hoje. Cuide bem da sua figueira e você terá figos para comer. Trate bem o seu patrão e você será recompensado. O que ele está dizendo? Você precisa servir as autoridades que Deus constituiu sobre a tua vida. Aqui, a autoridade é o patrão, é o seu senhor. Mas essa autoridade pode ser qualquer uma a qual Deus constituiu. Pode ser seu pai, sua mãe, pode ser seu pastor, pode ser um policial na rua, pode ser um médico, pode ser um governante, um político. Você precisa servir com excelência. Esse é um princípio para que você venha prosperar. Porque o texto diz: o que atenta para o seu Senhor será honrado. A honra está diretamente relacionada a ser abençoado materialmente. Vamos ler Mateus, capítulo 10, versículo 40. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Quando você honra uma autoridade, você está honrando o próprio Deus. E quando você desonra uma autoridade, você está desonrando a Deus. Davi, ele honrou Saul como autoridade, como ungido de Deus. Ele entendia que sobre Saul tinha unção. E por ele ter honrado Saul como ungido de Deus, ele foi abençoado. Ele se tornou próspero. Quando você serve as autoridades a qual Deus colocou sobre a tua vida, automaticamente você entra no caminho da prosperidade. Entra no caminho para se tornar próspero. E Jesus, ele falou, nesse texto que nós lemos, Mateus capítulo 10, versículo 40, que quando nós recebemos alguém que ele enviou, nós recebemos ele mesmo e automaticamente nós somos abençoados, nós somos recompensados. Há uma recompensa para quem recebe os enviados do Senhor.
e as autoridades foram constituídas pelo Senhor. Diz Paulo em Romanos, toda autoridade é constituída pelo Senhor. Mesmo que a autoridade seja ímpia, mesmo que ela não sirva a Deus, ela foi constituída pelo Senhor e você deve obediência a ela. Então, servir às autoridades, que está diretamente relacionado ao caminho da submissão, à lei da exousia, à lei da autoridade, isso vai te conduzir a um caminho de prosperidade. E o oitavo princípio está em Provérbios, capítulo 27, versículo 23 e 24, que diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e põe o teu coração sobre o gado, porque as riquezas não duram para sempre, e duraria a coroa de geração em geração? O que ele está dizendo? Você precisa cuidar da sua fonte de renda. Tem pessoas que têm fonte de renda, mas não cuida. Deus te abre uma porta de emprego, você entra no emprego, lá você é desleixado, só chega atrasado, não faz o que seu patrão manda. O serviço que você tem que fazer, você não faz, você é negligente. E você quer abençoar, você quer ser uma bênção e quer prosperar. Você não vai prosperar. Vamos ler novamente. Procura conhecer o estado das suas ovelhas. Ele está falando a partir de uma linguagem, de um contexto, onde pastores cuidam de ovelhas. Mas você coloca isso dentro do seu contexto. Põe o seu coração sobre o gado, porque as riquezas não duram para sempre. Ele está dizendo para você cuidar da sua fonte de renda. Se você tem um trabalho, você tem que cuidar dele, fazer com excelência. Se você trabalha por conta própria, você precisa cuidar. Você não pode fazer de qualquer jeito. Você não pode achar que as coisas acontecem de qualquer jeito. Você precisa zelar pelo ambiente, zelar pelas máquinas que você tem, zelar pelos funcionários que você tem, zelar pelo tempo que você trabalha, de tal hora até tal hora. Tudo isso você precisa olhar. Olha todos os detalhes que estão à sua volta. Seja você uma pessoa assalariada, ou seja você um empresário. Você precisa olhar tudo, cuidar da sua fonte de renda, porque ele diz, né, aqui, as riquezas não duram para sempre. Tem hora que a ovelha morre. Tem hora que a máquina para de funcionar. Tem uma hora que dá um pau em alguma coisa. Então você precisa zelar. Não basta ficar só usando, sem zelar, sem olhar. Ele está dizendo que você precisa cuidar da sua fonte de renda para que você venha aumentar em prosperidade. Quando precisar dar manutenção, você vai dar manutenção. Quando precisar substituir, você vai substituir. Quando precisar atualizar, você vai atualizar. Quando precisar mudar uma máquina, você vai mudar. Quando precisar dar um curso para aperfeiçoar, você vai fazer o curso, você vai dar o curso para o seu funcionário. Assim você vai estar no caminho da prosperidade. Cuide da sua fonte de renda. Esse é o oitavo princípio. Esse é muito forte. Então nós vemos hoje os princípios da prosperidade. Primeiro, você precisa entender que não há sorte, mas tudo vem da mão de Deus. Segundo, ser humilde. Terceiro, adquirir entendimento. Leia livros, faça curso, se aperfeiçoe. Quarto, não trabalhar exageradamente. Não adianta você trabalhar 2, 3 empregos. Isso não vai fazer você próspero. Isso pode te enriquecer, mas não te dá prosperidade. Quinto, você precisa aprender a conduzir seus pensamentos. Sexto, você precisa ajudar e abençoar os seus inimigos. Sétimo, você tem que servir as autoridades constituídas, as autoridades que Deus constituiu sobre a tua vida. E oitavo, você precisa cuidar da sua fonte de renda. Amém? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.